Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 17 de fevereiro de 2024, logo após a semana do Carnaval, logo após o início da Quaresma, que se dá exatamente conforme a liturgia da Igreja Católica, a partir da quarta-feira de cinza, contando doravante a partir de então 40 dias até a Páscoa. É exatamente a Igreja Católica, conforme o calendário cristão, como já havia dito Alhures, num vídeo feito ontem, usa como marco temporal a data da Páscoa, retroage 40 dias para encontrar o período do Carnaval, por que não dizer, notadamente da quarta-feira de cinza, que dá início à clássica Quaresma da Igreja Católica Apostólica Romana, remontando aqueles 40 dias em que Moisés passara orando no deserto e for objeto de uma escultura do grande pintor Michelangelo, quando Moisés passara 40 dias orando e voltara ipsilitris, ou seja, literalmente iluminado. E aí se vira para inspirar Michelangelo a construir a clássica escultura de Moisés iluminado. Mas o período da Quaresma também remonta os 40 dias em que Jesus passara no deserto, em uma espécie de secura espiritual e, por que não dizer, uma solitude que é diversamente de solidão. A solitude é o período em que o homem, de forma voluntária, resolve se isolar, ficar só, para tentar se conectar com o seu eu interno. E era isso. Tanto Moisés, como ulteriormente Cristo Jesus, fizeram quando passaram 40 dias orando no deserto. E é exatamente isso que simboliza a clássica Quaresma, celebrada e comemorada logo após a quarta-feira de cinza e pelos próximos 40 dias até o período da Páscoa pela Igreja Católica. Dito isto, e para que o presente vídeo aula não fique maior do que eu pretendo, desde já dou as boas-vindas ao presente canal da Cidadania. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quem não conhece o propósito do presente canal batizado como 3D ou 3 dimensões, tem por norte diariamente fazer e compartilhar de forma gratuita vídeos aulas versando sobre as ramificações do direito, do devido exercício da cidadania, bem como que vem sendo deliberado diariamente pelo egrégio STJ em sede do direito federal infraconstitucional, sobretudo no que vem sendo deliberado e pacificado pela Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, para quem Rui Barbosa, à época, não olvidara em dizer ter a faculdade de errar por último. O fato é que essas duas cortes, a saber, o Tribunal da Cidadania, que é o STJ, que é responsável pelo controle de legalidade e legitimidade da ordem jurídica interna infraconstitucional, e o Supremo, responsável pelo controle de constitucionalidade e também guardião da Constituição, pelo menos em tese, é isso que pressupõe os colorários da nossa última Constituição de 1988, que agora está na casa de expressivo 36 anos, logo após a ruptura de expressivo 20 anos de regime militar ditatorial. Mas hoje estou voltando aqui, talvez para fazer o 8º ou 9º vídeo deste ano novo, de janeiro para cá, para compartilhar um tema que, não obstante parecer simples ou comezinho, mas ele sempre vem à tona, ou seja, é recorrente, que se trata exatamente ante o diante,
esta iminente e manifesta crise de legalidade e legitimidade em que o mundo não se cansa de assistir de camarote, reverberada pelas mais diversas violências, crimes de todos os níveis e graus, ingratidão, crise de legalidade e legitimidade, a ponto das pessoas deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. E isso é muito triste, e isso dói na carne, dói na alma, pois as instituições democráticas de direito, bem como os três poderes, em que pesam, devem dar exemplo para os súditos administrados e jurisdicionados. Me vem à mente aqui um erudito filósofo, a qual seja Nicolau Maquiavel, responsável e autor da obra O Príncipe, que consiste em uma obra de Nicolau Maquiavel, remontando às antigas penínsulas italianas, notadamente no regime da monarquia absolutista, onde existiam os reis, que eram chefes de Estado, de governo, etc. Ou seja, na verdade, eles acumulavam as três funções que existem hoje, ou seja, executivo, legislativo e judiciário. Era clássica e odiosa, por que não dizer nociva, monarquia absolutista. Mas Nicolau Maquiavel, autor do Príncipe, ele, em sua transcendental obra póstuma, pois a dada obra não fora publicada em vida, somente após a sua morte, retrata exatamente, ou melhor dizendo, ensina como se deve construir um Estado forte, sob a perspectiva de umas forças armadas para defender as fronteiras, a soberania nacional de cada país. Um país em que tenha, ou um Estado soberano em que tenha um bom sistema de tributação para arrecadar impostos, pois, segundo Nicolau Maquiavel, para um país ser forte, para além de ter boas forças armadas para defender as suas fronteiras, a sua soberania nacional, outro simples vir reflexo em que pese também deve ter um bom sistema de tributação, ou seja, de arrecadação de impostos. E aí me vem à mente aqui um outro erudito, justo filósofo, a saber, Montesquieu, aquele conhecido como autor da obra O Espírito das Leis, pela qual a época não ouvidarem dizer que quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis de lá são boas ou ruins, e sim se são cumpridas. Ato contínuo também me remontando o grande positivista Hans Kelsen, para quem criara a erudita tese da teoria pura do direito, a ponto de dizer que o que importa é saber que a norma existe. Não importa se essa norma seja boa ou ruim, se ela existe, tem que ser cumprida. E Kelsen, à época, não olvidara em batizá-la como norma fundamental e hipotética. Não obstante, no ponto, contudo, quando Kelsen fora conviver com os norte-americanos, cair a ficha de que ele não poderia defender uma tese para a qual, ou para quem ensinava e determinava para todos os súditos administrados ou governados obedecer a elencada norma fundamental com base em uma hipótese, uma hipótese ou numa hipoteca. E ele revoga o termo hipotético e, doravante, a norma fundamental passara a ser chamada apenas de norma fundamental, que, em outras palavras, trocando aqui a miúdos, é toda a Constituição Federal dos Estados soberanos. No caso de Israel, não obstante Israel tenha conseguido a sua independência, conseguido ser literalmente reconhecido como Estado soberano, notadamente em 14 de maio de 1948 pela ONU, na cidade
de Tel Aviv, e para a comunidade internacional sobre a perspectiva do direito internacional em que pese deve ser considerada a capital de Israel. Não obstante, o próprio governo de Israel, notadamente na pessoa de Benjamin Natanael, que já está aí, salvo melhor juízo, no terceiro mandato, como primeiro-ministro ou premier do governo de Israel, vem duelando uma guerra de titãs entre a sua vizinha Palestina e, por que não dizer, o grupo terrorista Hamas, desde o último dia 7 de outubro de 2022, ou seja, do ano passado, uma verdadeira guerra desproporcional, como eu escrevi um vídeo, em que pese Israel, não obstante, desde ter conseguido a sua independência desde 1948, ao revés em que pese, o mesmo, até o presente momento, não se tem notícia de ter aprovado a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de instituir ou criar a sua primeira Constituição Federal. Não à toa, todos os controles de legalidade e legitimidade, sobretudo de constitucionalidade que é feito naquele país, com efeito, se baseia no clássico princípio da razoabilidade, cuja a sua origem vem lá da Carta de João de Sem Terra de Iso, de 1215, e que por via reflexa também se vira de marco inicial para a instituição do clássico ou do advento do devido processo legal norte-americano, no qual inspiraram os países do mundo ocidental. Veio, portanto, que Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe, notadamente nas penínsulas, remontando as antigas penínsulas italianas, dos regimes monárquicos da época dos reis, absolutistas, chefe de Estado, de governo e até dos três poderes, Nicolau Maquiavel ensinava-lhe que tudo valia, ensinava para os reis da época, e isso por simetria se estende a todo governante de hoje, que para se manter no poder ele teria que fazer todo esforço possível, ainda que essas implementações de políticas ao revés não fossem populares, para se manter no poder. E aí cria uma frase, uma alcoa, abre aspas, os fins justificam os meios, fecham aspas. Mas Nicolau Maquiavel, em sua tese do Príncipe, quando ensinava se construir um Estado forte, para além de ensinar que cada soberano deveria ter boas forças armadas, bom sistema de arrecadação de impostos, mas também uma boa legislação. E aqui, o primeiro comentário. O Brasil goza de sua última Constituição Cidadã, de ISO de 1988, cujo seu maior protagonista foi o pai da Constituinte, qual seja Ulisses Guimarães. Os constituintes originários de ISO de 1988, em que pese, colocaram princípios que permitirão para os próximos anos, só aqui a gente já tem 36 anos, o constituinte derivado, no caso aqui, o nosso parlamento bicameral, composto pelas duas casas baixas, 513 deputados federais, dividido pelo H de humanismo, pela Casa Alta, com 81 senadores, representando, respectivamente, os 26 estados da Federação e o Distrito Federal. De acordo com o artigo 102 da ADCT, permite que desde a partir dos 5 anos da instituição desta nossa Constituição de 88, o Congresso Nacional pudesse revisar
os 250 artigos desta Constituição, e hoje, em que pese, a nossa Constituição, segundo a última atualização que fiz, final do segundo semestre do ano passado, já tinha 114 artigos só na ADCT, que é ato das disposições constitucionais transitórias. A Constituição começou com 250 artigos, a ADCT otorgaram mais 251, e pasmem-se, somente emendas, em 36 anos de vigência de nossa última Constituição de 88, já temos mais de 130 emendas constitucionais, diversamente da Constituição norte-americana, com 237 anos, pois conta a partir de 1776, que fora quando as 13 colônias americanas conseguiram ficar independentes das colônias britânicas. A Constituição norte-americana, com mais de 237 anos, só tem 7 artigos e, salvo o melhor juízo, 27 emendas. E aí, quando a gente compara aqui com a nossa Constituição, que começaram com 250 artigos, somente na DCT a gente já tem 114 e mais de 130 emendas constitucionais, ou 230 emendas, é muito preocupante. Razão pela qual, depois desta breve introdução histórica, passo a comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje, ou seja, abre aspas, porque existe tanta violência, crimes e guerras das mais diversas e dos mais nocivos e deletérios níveis no mundo. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, e por que não dizer, um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não ouvidarem dizer, existia entre o céu e a terra, dando-nos mais coisa do que a nossa vã filosofia imagina. O fato é que não me canso de falar sobre crise de legalidade e legitimidade. É só vocês observarem os mais diversos vídeos que eu venho fazendo. O mundo está assistindo de camarote uma guerra duelada entre um dos maiores territórios do mundo, qual seja a Rússia. Fizeram agora, em janeiro, salvo da juíza, 2 anos, duelada entre a sua vizinha, Ucrânia. No ano passado, notadamente dia 7 de outubro de 2022, o grupo terrorista Hamas ataca o sul de Israel, notadamente na cidade de Tel Aviv, nas proximidades da cidade de Tel Aviv, e mata centenas de pessoas. Ato contínuo, o governo de Israel, considerado como um dos maiores exércitos do mundo, uma das grandes fontes econômicas de Israel, para além da agricultura, não obstante ser um deserto, é exatamente na criação e produção de segurança cibernética. E isso é que chama a atenção do mundo, notadamente os especialistas em segurança pública, segurança logística, militar, etc. Israel ser pioneiro na tecnologia de segurança cibernética e se deixar ser literalmente surpreendido pelo súbito ataque pelo grupo terrorista Hamas. Mas isso será objeto de outro vídeo aula, onde eu irei verticalizar bem direitinho para você entender dada temática. Para além dessas guerras, para além dos problemas que vêm sendo duelado com o problema da disputa da ilha de Taiwan, que os chineses tentam
a todo preço reavê-las, e do outro lado os Estados Unidos defendendo Taiwan, que é uma ilha vulcânica, e criando um conflito bélico, uma questão geopolítica entre os Estados Unidos, a Europa, a OTAN, que são parceiros dos Estados Unidos, com uma das maiores potências, caminhando para ser a maior potência do mundo, qual seja a China. A China está caminhando para ser o patrão do mundo. Não à toa, ela reabrira a Rota da Seda, construindo portos, logística naval no mundo inteiro. Também será objeto de um vídeo aula, onde eu irei verticalizar e sintetizar o que tem de mais importante e o que tem por trás dessa reabertura da Rota da Seda pelos chineses. Do outro lado, na Coreia do Norte, outro ditador que passa 24 horas destilando ódio, e por que não dizer, construindo brinquedos nucleares. Ou seja, estamos a falar da Coreia do Norte. Mas essa crise de legalidade e legitimidade, em que pese, não se dá apenas no âmbito dos Estados soberanos, no âmbito de guerras geopolíticas, econômicas e etc. Essa manifesta crise de legalidade e legitimidade, ela está revestida, ela se faz presente em todos os sistemas democráticos, em todos os sistemas de poder, por que não dizer, ela se faz presente na vida de cada um de nós, a começar pela família. E aí chama a atenção dos senhores e senhoras, colegas advogados, bacharel em direito, estudante de direito, aspirante a estudante de direito, demais operadores de direito, colegas advogados da AGU, procuradores federais, do Banco Central, Procuradoria da Fazenda, e demais operadores de direito, colegas delegados estaduais, federais, os quais tenho todos na minha mais alta conta. Falarmos de crise, de legalidade e legitimidade não é tarefa fácil. É como falar de ativismo judicial, que existe do bom e do ruim. Tenhamos que sabermos dividir o joio do trigo. Mas o fato é que toda esta manifesta crise de legalidade e legitimidade, em que pese, não se encontra apenas nos Estados soberanos, dessas guerras dueladas entre Rússia e Ucrânia há mais de 2 anos, a mais nova entre o Estado soberano de Israel com o grupo terrorista Hamas e a vizinha Palestina. O que mais me preocupa nesta iminente crise de legalidade e legitimidade é a origem, o gênese de tudo isso. Qual a causa? Pois não adianta fazermos discursos propositivos, apofáticos e até mesmo proativos, apontando violências, apontando guerras, apontando crise de legalidade e legitimidade, sem nos preocuparmos, desde já, em identificarmos a causa, a arquê, como diz a filosofia, que é a causa mãe responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. De nada adianta fazer os mais diversos discursos propositivos, apofáticos e até mesmo proativos, se não tivermos uma consciência democrática, jurídica, filosófica, cultural, para sabermos identificar a origem de toda essa crise de legalidade e legitimidade. E aqui peço licença aos senhores e senhoras, chamo a atenção de todos para viajarmos na Gênese. Não à toa o primeiro livro da Bíblia é Gênese, porque é a origem de tudo.
Então não há como erradicarmos esse estado de coisa, esse estado de crise, de iminente e manifesta crise de legalidade e legitimidade, em que as pessoas deixaram de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, sem contudo, no ponto, nos debruçarmos diante da causa de tudo isso. E aí começo, com o devido respeito e sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, para a nossa infância. Quando somos crianças, somos bombardeados pelos nossos pais do que podemos e do que não podemos fazer. Você pode fazer isso, não se faça aquilo. Sob essa perspectiva, em tese, é até louvável e legítimo, por que não dizer relevante, pois os pais que estão agindo assim estão fazendo aquilo que a nossa Constituição Federal, notadamente no bojo do artigo 226 a 230, que fala da família, da cultura, da família, da cultura e da educação, a ponto de dizer o artigo 226 que a família, vírgula, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Esse dispositivo da Constituição sempre me deixara cético. Desde o primeiro dia que pisei na Universidade de Direito, sempre fiquei muito cético. Sempre olhei esse dispositivo com muitas reservas. Vou explicar. Quando a Constituição, no artigo 226, é literal no sentido de dizer que a família, em tese, isso aqui caberia uma vírgula em tese. Por isso aqui não é um dever ser, e sim um direito protestativo, por que não dizer uma faculdade, porque isso aqui vai depender de muitos fatores. Quando o Constituinte diz em 1988, notadamente na cabeça do artigo 226 de nossa Constituição Federal de 88, diz que a família é a base da sociedade, em tese, até aí não tem nada de errado. O problema é daí para essa vírgula para frente. Quando vamos para o artigo 226, parágrafo 8º, assim assevera: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismo para coibir a violência no âmbito das suas relações ou a violência. O Estado deve criar mecanismo para coibir a violência. Não estamos falando de violência? Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação e à educação. É o ponto, a educação. O lazer, a profissionalização. Hoje é mais importante ter um curso técnico do que propriamente um curso de graduação, onde na maior parte das vezes as pessoas são bombardeadas com conceitos teóricos pré-existentes que não ensina um homem ser um homem de bem, que não ensina você ser um profissional, que não ensina você ser feliz, que não ensina você ter sucesso e por aí vai. O artigo 229 da Constituição é pedagógico, no sentido de dizer que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores e os maiores cuidar dos seus pais. Vejo, portanto, que existem diversos comandos ao longo de nossa Constituição, não obstante na prática não ser bem assim. É muito fácil falarmos de crime, falarmos de violência, das mais diversas, falar de violência contra as crianças, falar de violência contra as mulheres, contra os idosos, contra os
discriminação das mais diversas, segregação racial, étnica, religiosa, intolerância religiosa. É muito fácil falarmos disso. O difícil é termos a honestidade intelectual de enfrentarmos o problema. A melhor maneira de dominar pessoas é neutralizando o pensamento delas. É isso que a maior parte dos governantes, se não demérito aos mesmos, fazem. Neutralizando o pensamento das pessoas. Dizendo, na maior parte das vezes, o que elas querem ouvir. E não o que elas querem ouvir. E é por isso que desde o primeiro vídeo que postei ou postaram no presente canal, este que estava a falar é pedagógico, é taxativo. No sentido de dizer que assim como Deus, os pais, os professores e o advogado, por via reflexa, não deve dizer o que os seus alunos, o que os seus filhos e o que o seu cliente quer ouvir, e sim o que ele precisa ouvir sobre aquilo que reflete a perspectiva da lei de Deus e dos homens, sobretudo os postulados da ética e da moral. Este é o primeiro ponto. Porque o mundo está eivado com uma crise de legalidade e legitimidade. O mundo vive, as pessoas vivem feitos zumbis. Quando a gente vê o carnaval da Bahia, em algumas, não generalizando, algumas bandas, a banda só faz dizer pula, 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 não tem música nenhuma. Não tem letra nenhuma, não tem mensagem nenhuma. E quando a gente olha para a multidão, parece um bocado de zumbi. Não sabe nem onde estão, o que estão fazendo e por que estão fazendo. É isso. É por isso que a Elizabeth Naumann, expressiva 47 anos, escreveu uma tese. Para quem não sabe, Elizabeth Naumann é uma juiz filósofa, é uma cientista política alemã. Escreveu uma tese transcendental, parece que escreveu ontem para se aplicar hoje. A saber, abre aspas, teoria espiral do silêncio, fecha aspas. E o que quer dizer esta teoria defendida por essa transcendental e erudita cientista política? Explico, e como sempre a resposta é de fácil alcance. Elizabeth Naumann defende, insere na respectiva tese, que as pessoas, para agradar correntes majoritárias ou dominantes, vão para mídias em massas, mesmo sabendo que algo é errado, mesmo sabendo, por exemplo, que a Bíblia não fala só de perdão, só de graça, só de salvação, só de provimento e etc., mas fala de castigo, fala de renúncia, fala de esvaziamento, fala de provações, etc., ele vai para a mídia para agradar correntes dominantes, para dizer exatamente o que as pessoas querem ouvir, e diz exatamente o contrário, só fala na teoria da prosperidade, na teoria da libertação. É isso, é exatamente isso que está acontecendo com esse nosso mundo odierno, revestido em uma crise de legalidade e legitimidade sem precedentes, a ponto de o mundo observar em camarote o atentado aos 3 poderes no dia 8 de janeiro do ano passado, onde mais de 1.400 pessoas, segundo fontes do Ministério Público Federal, foram denunciadas, diversas dezenas e dezenas de pessoas já condenadas a penas de 13 a 17 anos, mais medidas cautelares e medidas pecuniárias a fim, exatamente por quê? Porque deixaram se levar ao estado de erro, que é exatamente a falsa compreensão da realidade. É isso. Vocês estão entendendo? Começando a entender o ponto onde eu quero chegar. Vocês estão começando a entender qual a origem de tudo, dessa violência gratuita, dessa corrupção sistêmica, em que o mundo está a observar. Quando eu digo que o pai, o professor e o advogado, assim como eu, não devem dizer o que o cliente quer ouvir, os filhos querem ouvir e os alunos querem ouvir, e sim o que eles precisam ouvir, é exatamente isso. Ouvir, é claro que eles vão ouvir aquilo que eles querem ouvir, se aquilo, em tese, que eles querem ouvir estiver dentro daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus, aquilo que reflete a boa moral, a boa ética, sobretudo a lei dos homens.
Pois Tiago é pedagógico. Diz que cumprir o único mandamento de Deus também nos coloca em pecado e significa violar todo o arcabouço da lei divina. Mas Tiago também é pedagógico, no sentido de dizer que obedecer à lei de Deus em detrimento da lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores. Paulo de Tarso, de Romanos a Filemão, é pedagógico, quando diz que é Deus que alça ou coloca o homem no poder, nos mais diversos níveis, os 3 poderes, mas ele é pedagógico também, que lá Deus é pedagógico lá em Isaías 9, 10, 11, 12 seguintes, no sentido de dizer e alertar as autoridades, no sentido de dizer que ai daquele que institui leis, no caso dirigindo ao poder legislativo, aplica a lei ao executivo e julga a lei, no caso do judiciário, para suprimir, violar, segregar direitos de criança, de órfão, da viúva e etc., dos pobres. Mesmo Deus que coloca o homem no poder, ele também tira, ele revoga. Céu e terra passarão, somente a escatológica palavra e promessa do Todo-Poderoso não hão de passar. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco hoje e sempre. Amém. Marx, certa feita, um dos protagonistas do ateísmo, juntamente com Nietzsche, Freud e Schopenhauer, fora pedagógico, quando fora estado a falar sobre o crime. À época, Marx não olvidara em dizer que o crime não deveria existir, pois ocorre em razão da desigualdade social. Olha aqui, pelo ponto, uma das causas do crime de violência no mundo é a desigualdade social. Marx dizia, grande Marx do Capital, desigualdade social. Durkheim, outro protagonista da época da filosofia do direito, também foi pedagógico, no sentido de dizer que, em tese, ele era a favor do crime, e o crime deveria existir até certo ponto, pois quando existe um crime, desabrocha nas pessoas um sentimento de solidariedade uma para com as outras. Isso aí a gente observa que, em tese, é verdade, mas isso não reflete a melhor pedagogia para coibirmos, por que não dizer, prevenirmos a violência e os crimes. Mas o fato é que as crianças, desde cedo, são bombardeadas por seus pais, o que pode e o que não pode fazer. As crianças, desde cedo, elas precisam ter uma consciência democrática, jurídica, filosófica, religiosa especial, para saber o que pode e não pode. Isso Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, Gênesis. Ele criara Adão e depois, da costela de Adão, criara Eva. Mas ele estabelecera o limite. Disse, olha, o limite onde o homem poderia ou não, sob pena de responder pelas condutas desviando. E o homem desobedece a ordem de Deus, e Deus revoga a vida eterna, e Deus diz que ele teria que trabalhar doravante para se sustentar com o suor do seu rosto. E aí o trabalho, em tese, né? A origem do trabalho. A mulher iria sangrar, clássica menstruação. Vejo que lá em Gênesis Deus estabeleceu os limites, que o homem pode e não pode ir. Não obstante Deus tenha nos dado o livre-arbítrio, que é uma faculdade ou direito potestativo de homem fazer ou não fazer determinada coisa, todavia, este livre-arbítrio tem que ter limites. Então as crianças têm que aprender desde o jardim que não pode furar a fila da merenda,
que não pode furar fila de banco, que não pode colar do seu amiguinho no jardim, que não pode colar do seu amiguinho na escola, porque isso vai se estender para quando ele crescer, começar a violar, entendeu? Fila de banco. Ele vai levar essa prática, esse vício, para o ensino fundamental, o ensino médio, depois para a universidade. E eu pude observar na prática isso nas universidades que passei, essa cultura de colar, e a ponto até de muitas pessoas se valerem até da própria torpeza, ou seja, colando da prova do outro, que era um CDF, só tirava 10, e o professor pega essa aluna, esse aluno ou aluna, e quando ele é pego pelo professor, aí ele diz, se valeu da própria torpeza e disse, foi ele ou ela que está colando a minha. Está vendo a desonestidade intelectual onde começa? E isso ocorre exatamente por quê? Porque a criança ela não fora ensinada os limites que ela pode ou não ir. Quando você perguntar ao seu filho se ele está mentindo e ele disser, papai, não estou mentindo. Se ele fez alguma coisa, se ele disser, não, papai, em um primeiro momento, acredita na inocência dele. Mas se ele disser, o senhor prova, vai investigar, tem algo. Onde há fumaça, há fogo. As crianças têm que saber o seu limite desde cedo. A criança não pode, os pais não podem dar tudo que as crianças pedem. Elas ficam mal criadas e mal acostumadas. As crianças têm que saber que existe limite, que existe o bem e o mal, que o direito é bilateral, que existem direitos e obrigações. Ele precisa, desde cedo, a ter noção do que é certo, do que é errado. Ele tem que ter a noção de que colar no seu amiguinho no jardim é ato ilícito. Ele tem que ter noção de que furar a fila da merenda é ato ilícito, pois isso vai levar para a fila de banco. Ele tem noção de que, ele tem que ter noção, consciência, de que aquela fila que ele tá furando na merenda, ele vai furar amanhã quando crescer nos bancos, e depois ele vai furar até mesmo na fila da vacina. E isso faz com que pessoas que estejam precisando mais de assistência médica do que ele vá até a óbito. Está entendendo a dimensão da coisa? Os pais precisam estabelecer limites para os filhos. Hoje observamos crimes de grande monta, crime na administração pública, crime de improbidade administrativa. O presidente da República acusado, condenado de roubo. É crime de calúnia, roubo, furto. Uma verdadeira crise, uma verdadeira crise de legalidade sistêmica, corrupção sistêmica, onde você não tem para onde recorrer, onde as pessoas, em sua grande maioria, têm um problema às vezes na justiça, e ao invés de procurar os meios ortodoxos ou legais, legítimos, aí fala com um pastor que conhece na igreja, um amigo que faz parte do clube que ele participa, uma pessoa que faz parte da maçonaria, que conhece um parlamentar, que conhece um político. Ou seja, é o clássico tapinha nas costas. É assim. Essas coisas, elas vão enraizando, vão tomando corpo e se transformando neste estado de coisa, neste mundo violento, cheio de crimes, de guerras,
soberba. O homem deixa a soberba subir para a cabeça. É um narcisismo exacerbado em si mesmo. É um egoísmo. É uma sede de ter com tédio, não poder possuir, pois quando possui de forma ilegítima não pode nem mostrar a cara. É uma falta de inteligência emocional, senso de ponderação adequada, cognição adequada, empatia, resiliência, e por que não dizer tolerância. É uma intolerância religiosa, é uma intolerância porque as pessoas não comungam com aquilo que você diz. Ninguém é obrigado a comungar com o que você diz, mas ela tem o dever e a obrigação de respeitar. Não podemos mudar o pensamento, a atitude, as opiniões das pessoas, mas temos o condão, o poder de mudarmos nosso modo de agir de dado contexto, diante das mais diversidades, da diversidade da vida, como ensinos históricos, notadamente na pessoa do ex-imperador Marco Aurélio, seguido pelo filósofo Sêneca. Mutatis mutandis, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deus que é o que? Amor, respeito, fé, gratidão. O maior pecado de Israel foi exatamente a ingratidão. Não à toa Deus, uma distância de daqui a Maceió, pouco mais, menos de 600 quilômetros, que é a distância do Egito até o Estado soberano de Israel, Deus fez o povo, os judeus, semitas, ou hebreus, que são sinônimos entre si, peregrinar expressivo 40 anos para chegar em Canaã, que é o Estado soberano de Israel, exatamente por conta do pecado da ingratidão. Não existe razão de uma pessoa ser ingrata, com quem lhe dá onde morar, o que comer, o que vestir, e etc. Deus perdoa o crime, não à toa Deus determinou para Moisés dizer para o seu sucessor, qual seja Josué e Caleb, que construísse uma cidade para os refugiados, nas hipóteses em que um judeu matasse alguém em legítima defesa. Veja aí, Deus encontrara justificativa até para o homicídio, mas a ingratidão é uma dastra, como dizia um dos grandes pais da Constituinte, a saber, Ulisses Guimarães. Pois não existe razão para uma pessoa ser ingrata com outra. A pessoa faz tudo, renuncia a sua vida, tira a roupa do seu corpo, tira da sua boca, dá para a pessoa, dá a moradia, dá tudo, ensina de graça. E as pessoas são ingratas. Triste do poder que não pode governar. Tem um vídeo aí que escrevi com esse tema. Triste do poder que não pode governar e da tirania do médico que não nos deixa calar. O homem que se corrompe, o exemplo tem que vir de cima. Não é à toa que existe um princípio na nossa Constituição, na área jurídica, que é o princípio da segurança jurídica. Exatamente por quê? Porque todos os sistemas políticos, jurídicos, democráticos, etc., familiares, sociais, etc., todos esses sistemas eles precisam ter segurança jurídica, precisa ter previsibilidade. Vê na economia, um governo que não tem uma gestão, um projeto de previsibilidade, não atrai nenhum investimento internacional, nenhum empresário internacional, jamais o homem mais rico do mundo, qual seja Elon Musk, irá investir no Brasil se ele não tiver segurança jurídica, ou seja, uma previsibilidade. Por isso que for aprovado no final do ano passado o marco das garantias para proporcionar, em tese, a garantia para os investidores, banqueiros, se bem que nessa temática de banqueiro, quem saiu perdendo foi o consumidor, porque o Congresso, juntamente com o Supremo Tribunal Federal, acabaram fortalecendo mais ainda os poderes dos banqueiros contra o povo, contra nós trabalhadores, consumidores, a ponto de permitir que você que compra um imóvel e um veículo financiado pelos bancos tenha a polícia na sua porta quando você ficar inadimplente, inclusive com uma ou duas, independentemente de ordem judicial, e isso gera insegurança jurídica. Isso gera uma imprevisibilidade.
Quando eu falo que triste do poder que não pode governar, e da tirania do médico que não nos deixa calar, é exatamente porque o homem que se deixa corromper, ele tem um poder na mão, ele é chefe do executivo, do legislativo, do legislativo, executivo e judiciário, mas ele não tem o poder de governar. Triste do poder que não pode governar. Por quê? Porque ele está corrompido, ele vendeu a alma dele para o diabo. E triste do homem que vende a sua alma para o diabo. Me lembro um dos grandes protagonistas da nova e eterna aliança, qual seja Paulo de Tarso. Era o maior algoz dos cristãos de Cristo Jesus. Saulo, antigo Saulo de Tarso, aluno do Dr. Gamaliel, que era considerado doutor da Torá. Cristo Jesus, quando Paulo de Tarso ia armado até os dentes no caminho de Damasco, na Síria, para perseguir, prender, quiçá, até mesmo matar os cristãos que lá se encontravam pregando, Cristo Jesus intercepta Paulo de Tarso, deixa ele cego por 3 dias no caminho de Damasco. A cortina aparece para Ananias, diz: Ananias, estou mandando um homem aí para a sua casa, na praia, para você recebê-lo, alimentá-lo e batizá-lo. Doravante, ele será meu pregador. Ananias retruca, diz: como, Senhor? Como é o nome dele? Saulo. Como? Saulo de Tarso. Este homem, nosso maior algoz, em que pese estava vindo armado até os dentes para nos perseguir, prender, quiçá até mesmo matar, e que Jesus, no alto de sua infinita grandeza, fora pedagógico de dizer para Ananias: Ananias, não vos preocupeis. Estou usando aqui uma licença poética com devido respeito. Pois escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação até o suspiro de Saulo, quando ele fora literalmente decapitado, ele disse ter feito o bom combate. Entendam-se como um bom combate é você não se corromper, é você não se curvar diante das adversidades da vida, é você transformar negativo em positivo, é você jamais abusar do direito, é você jamais fazer desvio de finalidade, é você jamais vender sua alma para o diabo, é você não se corromper, é você fazer o que diz a lei de Deus e a lei dos homens. Não há salvação fora da lei. E me vem à mente aqui um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, Dr. Eros Graus, para quem eu tenho na minha mais alta conta. Tive a ímpar oportunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no curso de pós-graduação de Direito Constitucional, fazer diversos artigos contextualizando e verticalizando sobre as suas obras. Para quem à época o mesmo não ouvidaram dizer que o direito não se interpreta em mentiras. Sobretudo, também o mesmo defendia que o texto deve ser mais importante que o próprio, o contexto deve ser mais importante que o próprio texto. E aí entenda-se, uma decisão judicial. Você imagine você advogado, você que é aluno de direito, o bacharel pretende ser advogado, a lei diz uma coisa, o artigo 9 e 10 diz: nem o juiz pode deferir, liminar, inaudir até a parte. O juiz faz vista grossa nisso aí, manda a polícia na sua porta pegar seu carro, busca apreensão. O artigo 489, parágrafo 1º, é pedagógico, se te dizer, isso novo Código Civil de 2015, Fux, que nenhuma decisão judicial, e por decisão judicial se entendam, decisão monocrática, sentença, acordo de tribunal, de tribunais superiores, STJ e Supremo. O artigo 489, parágrafo 1º, é pedagógico, de dizer que nenhuma decisão será fundamentada se não observar a lei, se não observar o contexto, entendeu? Mas aí você entra com embargo, clássico embargo, para apontar diversas omissões, contradições, obscuridades e teratologias, e vem a decisão mais omissa, mais obscura e mais teratológica ainda, para não dizer outra coisa. É isso. Triste do poder que não pode governar. A lei diz uma coisa, a Constituição diz uma coisa, na prática se faz exatamente outra. É por isso que tem muita gente aí que não entende, porque o artigo 109, inciso 5, da Constituição, que trata da competência do juiz federal para julgar crimes políticos, como aqueles que ocorreram no dia 8 de janeiro, no atentado aos 3 poderes, e muita gente não entende porque o Supremo atraiu a competência para si, não obstante a maioria não ter foro
privilegiado do Supremo. O Supremo diz que é porque tem uns que tem e ele atraiu, né? Ora, aí me vem Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel disse: para o amigo, os amigos do rei, as benesses da lei. Para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei. É isso. Existe o princípio da isonomia formal e material, cujo primeiro é tratar todos igualmente, independente de cor, raça, credo religioso, ideologia, orientação e opção sexual, etc. E o segundo princípio é saber isonomia formal, que consiste exatamente em tratar os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade no limite da lei. No limite da lei. Com base nesse segundo, foram criadas as clássicas políticas públicas afirmativas para negros, pardos, indígenas, mulheres, crianças, cotas da universidade, idosos, deficientes, etc. Mutatis mutandis. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Não há salvação fora da lei de Deus e lei dos homens. Jesus, na parábola em que falava com seus discípulos, e quando era abordado pelos fariseus com uma espécie de pegadinha, se ele deveria ou não pagar impostos para César, ele disse para o seu tesoureiro: pega a moeda, olhe quem está estampado na moeda. E o tesoureiro disse, o tesoureiro de Jesus disse: César. Então, se César, Jesus retrucou e disse: se César está estampado na moeda, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. César queria imposto, paga o imposto. Ele mandou extrair extrair a moeda do peixe, da boca do peixe, e mandou o seu tesoureiro pagar. Ou seja, remontando essa ideia de que devemos cumprir não somente a lei de Deus, mas também a lei dos homens, pois não existe salvação fora da lei, como defendia o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, a saber, Sua Excelência, ministro aposentado, Marco Aurélio, que eu gostava muito de dizer que havia estudado na Universidade de São Francisco. Veio, portanto, que toda essa crise de legalidade e legitimidade em que o mundo está assoberbado tem uma origem, que vem lá da infância. Pequenos delitos, a criança começa a furar a fila da merenda, depois furar a fila do banco quando cresce, depois a fila do SUS. Tudo isso é aquilo que era um pequeno delito, aquilo que era uma contravenção, tornou um crime de grande monta, aquilo que era um crime de bagatela, como defende Klaus Hobbes, grande jurista alemão, com projeção internacional. Aquilo que era uma coisa inexistente, uma coisa banal, pequenos delitos, como chamam, contravenções, crime de pequena monta ou de bagatela, se tornou em crime de improbidade administrativa, corrupção ativa, passiva, prevaricação. O artigo 37 da Constituição Federal é pedagógico. Vou ler a cabeça do artigo. O que diz aqui? Para mim, esse artigo aqui é o artigo mais importante para todo homem público, ou pelo menos que pretende ser, o que deve ser. O artigo 37 é pedagógico, quando trata dos princípios explícitos da Constituição Federal, pois os implícitos, ou seja, razoabilidade e proporcionalidade, eles não estão de forma expressa. Mas o artigo 37 é pedagógico, no sentido de falar dos princípios explícitos, bem como da legalidade, moralidade. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, ou seja, o gestor público, seja ele delegado, juiz, promotor e qualquer outro agente público, não pode, em sede de processo administrativo, pior ainda judicial, ter parcialidade. É por isso que o Supremo Tribunal Federal, sem nenhum demérito daqueles que pensam em sentido contrário, declararam nulo todos os processos do ex-presidente Lula só por conta desse princípio aqui, ó. Que foi violado esse princípio aqui da impessoalidade do ex-ministro Moro, segundo o Supremo.
da moralidade, da publicidade, que toda decisão judicial, seja ela administrativa ou judicial, tem que ser pública, salvo os casos é previsto em lei de sigilo. Mas até mesmo hoje está uma crise tão grande de legalidade e legitimidade que até os processos que a lei prevê sigilo, eles colocam e quebram o sigilo. É uma coisa anacrônica, é uma coisa que é uma verdadeira crise de legalidade e legitimidade. Pois é, todo gestor público basta cumprir esses princípios explícitos da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência, todo homem, julgador, gestor público, que tem decisões, que promove, que prolata decisões de caráter eminentemente decisivo ou de caráter decisório, ele tem que fundamentar, conforme o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, dessa mesma Constituição Federal, que diz, artigo 93, que artigo 93, artigo 93, artigo 93, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados. Todas as decisões, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados. Todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos. Na prática não é bem assim. 1001 nulidade processual, você entra com embargo, você entra com apelação, e agora inventaram, para não se entrar no mérito, sobre os impeditivos de recurso, impugnação específica, só de fachada, ou seja, remontando aquilo que Nicolau Maquiavel defendia: para os amigos do rei, o benefício da lei; para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei. É isso. Triste do poder que não pode governar, e da tirania do método que não nos deixa calar. Vejo, portanto, que não é fácil, dói na alma e na carne convivermos nesse estado de coisa, nessa crise de legalidade e legitimidade, a ponto de os súditos administrados e até mesmo os jurisdicionados deixarem de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito. Existem direitos e obrigações. Paulo de Tarso é pedagógico em Gálatas, quando diz que para Deus não existe diferença entre pobre, rico, negro, judeu, gentil, nenhum tipo de religião, não existe nenhum tipo de segregação. Lá em Gálatas, Paulo de Tarso é pedagógico, na carta de Gálatas. Mas Paulo de Tarso também é literalmente pedagógico. Gálatas 3, 28, diz que não existe diferença, segregação entre judeu, não judeus, negros, livres e etc. Gálatas 3, 28. Mas Paulo de Tarso, em Efésios 5, 21 a 33, é pedagógico, quando chama a atenção de homens e mulheres. Homens, respeitem suas mulheres, por via reflexo, mulheres, respeitem os homens. Existem direitos e obrigações de homens e mulheres. Hoje existe uma manifesta violência gratuita contra as mulheres, crimes, feminicídio, dos mais diversos. E uma coisa que me chama a atenção sobre a perspectiva pedagógica e acadêmica é que acho muito vago
a metodologia das campanhas contra a violência doméstica, contra a violência contra as mulheres, etc. Notadamente quando essas supostas campanhas, sem nenhum demérito àqueles que as criaram, apenas aqui com o objetivo de formador de opinião, como um advogado, como um educador, que vem sendo desde o início do ano passado, nos mais diversos vídeos, sem ter a menor pretensão de botar a matéria, tampouco fazendo demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Mas o fato é que vem observando que as campanhas contra a violência doméstica, contra familiares, etc., elas precisam serem reformuladas. Pois a partir do momento em que uma campanha diz que mulheres, a culpa jamais será sua. Não estou aqui defendendo nenhum agressor. Pelo contrário, estou apenas analisando os contornos e alcances do método das campanhas que estão fazendo aí. Eu entendo que a metodologia que estão aplicando nas campanhas, elas têm um condão mais de gerar violência do que propriamente prevenir. Por quê? Porque entendo, com o devido respeito àqueles que pensam em sentido contrário, e apenas para dar minha contribuição como educador, como formador de opinião e como advogado constitucionalista, que essas campanhas deveriam agregar, e por que não dizer, enfatizar a questão de direitos e obrigações, o princípio da isonomia formal e material, os direitos bilaterais, que o direito não é só de um lado. Na hora que a campanha disse que a mulher jamais será culpada por uma eventual violência, o que ela está dizendo que ela pode bater no homem, ela pode fazer tudo, entendeu? E independentemente da conduta, do comportamento dela. É claro que ninguém está aqui, nem de longe, a defender nenhum agressor de mulheres e nenhum tipo de pessoas, apenas para contribuir com o debate acadêmico e com o objetivo de dar minha contribuição, singela contribuição para o aprimoramento dessas campanhas, no sentido de se usar nas respectivas campanhas a informação e o esclarecimento acerca dos contornos e alcances dos direitos e obrigações de homens e mulheres. Paulo de Tarso é pedagógico quando diz: homens, respeitem as mulheres, e mulheres também. As crianças passam a vida toda, notadamente muitas crianças que são filho único, e até outros que não são muito mimadas. Aquelas crianças que os pais dão tudo que elas pedem e que na maior parte das vezes dão e falam o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Quando essas crianças crescem, elas passaram a vida toda educando a sua mente para o sim, ou seja, ninguém disse não para elas. Elas pediram tudo e tiveram tudo dos pais. E chega em determinado momento da vida, cresce, fica adulto, adolescente, e casam, e aí o primeiro não que recebe da namorada, o primeiro não que recebe de um amigo, o primeiro não que recebe de uma companheira, de um esposo, eles não foram preparados para aquilo, porque eles nunca tiveram não, e acabam gerando esses crimes odiosos, nocivos, deletérios que observamos hoje contra mulheres, crianças, etc. Entendeu? Exatamente porque as crianças não foram educadas desde a infância. E é por isso que defendo que todo advogado, todo professor, como todo pai, assim como Deus, não deve dizer o que o seu cliente, no caso do advogado, o seu aluno, no caso do professor, e os seus filhos, no caso dos pais, querem ouvir, sim, o que eles precisam ouvir, como defende a cientista alemã Elisabeth Naumann no bojo da sua tese Teoria Espiral do Silêncio. Vejo, portanto, que existem direitos e obrigações, e Deus é pedagógico por meio de Paulo de Tarso, em Coríntios 5, 21 e 33, ao lembrar da obrigação de homens e mulheres
Não estou aqui, em hipótese alguma, dizendo que mulher deve ser submissa ao homem e vice-versa. Tem que ter respeito recíproco. As mulheres têm que procurar, em tese, a própria palavra de Deus manda ser obediente. Mas não uma mulher que não obedece o homem, uma mulher que é agressiva, uma mulher que parte para cima do homem. Não estou aqui defendendo nenhum tipo de violência, apenas falando sobre o aspecto da qualidade de advogado, sobre o aspecto dos direitos e obrigações e sobre o aspecto do que diz a lei de Deus, sobretudo a lei dos homens, dos direitos e obrigações, princípio da isonomia. Até o princípio da isonomia material tem limite, ele não é ilimitado, ele não é absoluto, como nenhum direito é absoluto. O direito, o direito de determinada pessoa termina onde inicia o do outro. Não somos obrigados a conviver com determinadas pessoas, aceitar determinados pensamentos, ideologias, condutas, comportamentos, mas temos o poder de mudarmos a nossa concepção, os nossos conceitos, a maneira de como enfrentar e lidar com os mais diversos problemas do dia a dia. É isso que nos ensina Buda, é isso que nos ensina, por meio da sua teoria do Zen ou do meio, é isso que nos ensina os estoicos, que é considerada uma filosofia atemporal do bem-estar, da inteligência emocional. A inteligência emocional tem que ser uma carruagem de fogo. Hoje, as pessoas estão muito temperamentais, pessoas explosivas. Por isso que Nietzsche, certa feita, foi pedagógico, no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias, e eu acrescento as culturas, os hábitos, o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é a maior que sobre o aspecto de tudo de ruim que acontece no mundo. Muita gente é ingrato, comete crimes, se prostitui, etc. A maior parte por mera ignorância. Só que errar é humano, continuar no erro é burrice. O rei Salomão, aquele que governara por expressivo 40 anos sobre Israel, só fizeram um pedido para o Todo-Poderoso, que é por sabedoria para o mesmo governar sobre Israel. Mas o rei Salomão foi pedagógico no sentido de dizer: aquele que anda com bobo, bobo será. E aquele que anda com sábio, mais sábio será. Napoleão Hill, em uma das suas obras, Quem Pensa Enriquece, na outra, que foi publicada 50 e poucos anos depois de sua morte, a saber, Mais Esperto que o Diabo, foi pedagógico no sentido de dizer que, em um dos seus 13 ou 16 princípios, que tubarão nada ao lado do tubarão e sardinha ao lado de sardinha. Sardinha é essa nossa cinzenta zona de conforto, e tubarão é aquele que busca por oportunidade. Nicolau Maquiavel ficara ipsilício, conhecido com a frase: os fins justificam os meios. Eu pergunto, até que ponto os fins devem justificar os meios, quando estamos diante dos colorários, ou dos postulados da ética, da moral, dos bons costumes, como estamos diante do colorário da palavra de Deus, daquilo que revela a vontade e propósito de Deus, sobretudo a vontade dos homens. Pois Tiago é pedagógico em nos ensinar, quando diz que cumprir apenas a lei de Deus e descumprir a lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores. Razão pela qual devemos não somente cumprir a lei de Deus, como também friamente a lei dos homens. Agindo assim, o difícil é errar. Vejo, portanto, que as causas do crime, dessa violência gratuita, em relação aos Estados soberanos, por exemplo, falta de esvaziamento. Existe exemplo maior de esvaziamento que Cristo Jesus na cruz? Ele lá, naquela situação, na cruz, seu corpo literalmente dilacerado, e ele ainda teve a grandeza de se esvaziar e dizer: Pai, eles não sabem o que fazem. Escrevi um vídeo ontem sobre o Carnaval da Bahia, notadamente nos comentários que vem fazendo sobre a cantora Baby Consuelo e a erudita cantora Ivete Sangalo. E aí escrevi um vídeo dizendo que não somos santos e ninguém pode ser. E batizei também como o
carnaval apocalíptico de Ivete e Baby do Brasil, a ponto de dizer que não obstante Baby do Brasil seria um demérito mesmo, apenas para fazer um comentário do que está sendo aí disseminado aí nas redes sociais, que Baby Consuelo disse que até estabeleceu quando iria acontecer o arrebatamento de 4 a 5 anos, e aí eu lembrei do ponto que Jesus tem diversas passagens, Marcos, João, Mateus, etc., no sentido de dizer que o dia do Senhor seria como o dia de Noé, do dilúvio, seria como o dia da destruição de Sodoma e Gomorra, seria como o dia do ladrão, ou seja, o ladrão não avisa quando vai roubar. E também Jesus fora pedagógico no sentido de dizer que o dia do Senhor, ou seja, o dia do arrebatamento do tribunal de Cristo, será como o dia, a dor do parto. Quanto maior a dor do parto, mais próximo está o dia do Senhor, o tribunal de Cristo. Por via reflexa, Cristo Jesus também fora pedagógico no sentido de dizer que ficasse atento aos sinais. Essa dor do parto nos alerta para esse sinal, mas isso não nos dá o direito, tampouco nos legitima a ter a presunção de estabelecer um prazo, pois aí estaríamos substituindo o Todo-Poderoso, e isso é humanamente impossível, dada essa nossa miserável natureza humana, apenas para registrar. Veja, portanto, que quando estamos diante dessas guerras, duelada há mais de 2 anos entre a Rússia e sua vizinha Ucrânia, e a mais jovem, do dia 7 de outubro do ano passado, ou seja, 2022, contra o Estado Soberano de Israel e o grupo terrorista Hamas e a Palestina, a parte da Cisjordânia, ali o que existe muito é soberba, egoísmo. Escrevi um vídeo dizendo que a maior viagem que o homem pode fazer não leva a distância de aproximadamente 30 centímetros, exatamente, que é a distância entre o membro inferior do coração e a cabeça. O coração existe, como dizia Blaise Pascal, poeta francês, filósofo, que criara a teoria da probabilidade, a ponto de dizer que o homem que crê em Deus, nem prejuízo ele terá se Deus em tese não existisse. Mas ao revés daquele que não crê, isso ele falando para os ateus da época, teísta ou ateísta. Em relação àquele que não crê, segundo Blaise Pascal, seu prejuízo será incalculável. Mas Blaise Pascal disse, certa feita, que o coração tem razão, que até a razão desconfia. Então a maior viagem que o homem pode fazer não leva a distância de aproximadamente 30 centímetros, ou seja, a distância entre o membro inferior do coração ao cérebro. No coração existe a razão, cheia de amor exacerbado em si mesmo, narcisismo exacerbado em si mesmo, soberba em si mesmo, de egoísmo, avarência, e tudo isso aí é refutado em Gálatas, notadamente pela pessoa de Paulo de Tarso, que o homem não deve ser avarento, o homem não deve ser egoísta, o homem não deve ser narcisista a tal ponto de achar que é melhor do que os outros. A própria palavra de Deus em Gálatas, Coríntios, etc., é pedagógico de dizer que não existe diferença entre branco e homens, mulheres, livres, judeus, não judeus, etc. Então, o coração é revestido de toda essa soberba, de todo esse egoísmo, de toda essa ambição, essa sede de ter com o tédio de não poder possuir, enquanto que o cérebro é dotado de razão, senso de cognição adequada, ponderação adequada, resiliência, empatia. Empatia e resiliência é exatamente o poder que o homem tem de enfrentar as mais diversas e complexos problemas do dia a dia e saber superá-los. Para além disso, ter a ímpar oportunidade de escrever os melhores capítulos da nossa vida, no momento da dor, da opressão, da perseguição, da injustiça e da humilhação. Não à toa, aqueles que se elevam
serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, e nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco e sempre. Amém. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que o caminho e uma das soluções para tentar coibir esta manifesta e iminente violência, crise de legalidade e legitimidade é investirmos na educação de nossos filhos. Os pais que não são letrados, os filhos que são, devem ensinar os pais. Se os filhos não são os netos, se os netos não são os sobrinhos, e assim sucessivamente, os vizinhos, cada um. E não à toa, eu não me canso aqui de ensinar de forma gratuita, compartilhar diariamente conhecimento para tentar te ajudar de alguma forma no direito da cidadania, na consciência cósmica, democrática, jurídica, social, familiar e etc. Pois nem somente de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai ou brota da boca de Deus. Buscais a verdade vos libertará, como defende João 8,32. Não há como erradicarmos, ou pelo menos darmos o primeiro passo para prevenir e erradicarmos esta iminente e manifesta crise de legalidade e legitimidade, de violência e crimes dos mais diversos e nocivos, se não investindo na educação de nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes e nossos irmãos. Razão pela qual finalizo o presente estudo temático no sentido de dizer que devemos nos dirigirmos ao Todo-Poderoso para o mesmo nos revestir dos 7 dons do poder do Espírito Santo, qual seja ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Senhor. Agindo assim, estaremos dando o primeiro passo, como defendia um dos grandes ativistas norte-americanos, qual seja Martin Luther King. Estaremos dando o primeiro passo para sermos o Senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma, hoje e sempre. Amém. Pessoal, vou ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco foi nenhum demérito aqueles que pensam em sentido contrário, pois isso é democracia. Se gostar do presente vídeo, aula, se inscreva no presente canal, convido mais um número de pessoas para fazer o mesmo, aperte o sininho para ser avisado para acerca dos próximos vídeos que irei postar, que não serão poucos. E se sentir à vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Desde já agradecendo a todos os inscritos, mais de 9.000, em especial aos inscritos e aos novos inscritos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para que você continue a fortalecer o presente canal da cidadania, e o presente canal possa ser a sua voz, possa ser o alimento do corpo, da alma e do espírito diariamente. Peço humildemente que você convide o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal, interagir para que o presente canal cresça e possa ser a sua voz no âmbito do direito da cidadania. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.